Irmãos e irmãs desta localidade de Santa Cruz, pertencentes a esta capela dedicada a Santa Rita de Cássia, que também pelos meios de comunicação, pelas mídias sociais, nos acompanham neste momento. E caríssimos irmãos e irmãs, devotos e devotas de nossa padroeira desta comunidade, Santa Rita de Cássia. Este momento, digamos, tão especial, neste dia especial para nós, que celebramos a partida, entre aspas, a entrada desta santa, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Dia 22 de maio de 1441, quando ali, ou 47, né? De 47, nós celebramos esse momento especial da entrada de Santa Rita de Cássia na eternidade. Hoje, caríssimos irmãos e irmãs, somos agraciados por esse momento festivo e pela palavra de Deus que Santa Rita testemunhou, vivenciou, podemos dizer de maneira concreta, esses trechos da Sagrada Escritura que nós lemos hoje. Primeiro, a atividade apostólica de São Paulo. A garantia que Deus lhe concedeu, como concede a todo apóstolo, na missão que o Senhor lhe confiou. As palavras de Cristo, de Deus, a Paulo, são palavras firmes na sua inspiração, na sua revelação. Não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer o mal. Essa certeza de Paulo, numa visão que teve, é a certeza também de cada cristão. Embora possamos passar por momentos difíceis, por momentos de tribulação, por momentos de pandemia, como estamos vivendo agora, não devemos ter jamais medo nenhum, em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Também quando esse medo, podemos dizer, se aproxima na missão que o Senhor confiou a cada um. Missão essa que deve ser abraçada e não rejeitada, acolhida e não desprezada. Mas o chamado de Deus não é para a facilidade, mas sim para o cumprimento da sua vontade. Portanto, percebemos esse chamado de Deus. Paulo, que foi chamado de perseguidor a apóstolo e passou de perseguidor a pregador da palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Hoje, depois de passar por momentos difíceis e tendo sido levado diante do tribunal, a sua defesa veio por aquela afirmação do Evangelho: não sereis vós que falareis, mas será o Espírito Santo que falará por vós. E justamente aqui, sem dizer uma palavra, sem pronunciar nenhuma palavra, nenhuma letra, quando ele ia falar, diz-nos o texto, quando ele ia falar, aquele que iria julgar disse: não precisa, basta. Se fosse algo convincente, valeria a pena realmente me deter nisso, mas é coisa de palavras. Resolvei vós mesmos. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, nós também hoje somos chamados a mostrar esta confiança em Deus. Diante de toda a situação, diante de todo o sofrimento, diante, podemos dizer, de toda a provação, palavras que nós devemos gravar e devem ficar na nossa mente, no nosso coração. Não tenhas medo. Não tenhas medo e não te cales. Continue
a falar. Às vezes na missão de casa, de ser esposo, esposa, pode-se passar por alguns momentos de tristeza. Às vezes na missão de família, de ser pai, mãe, pode-se passar por alguns momentos de desapontamento. Sim. Às vezes na missão social, mesmo no dia a dia, de ser um bom profissional, uma boa profissional, ético, que vive a ética da sua profissão, que vive a moralidade da fé, passa-se por momentos difíceis. Sim, porque passa-se por provações. É levado às vezes diante de momentos, de situações, digamos, quase que embaraçosas. Mas aí que está o momento de se mostrar a fé, de se mostrar a confiança em Deus, ou de mostrarmos a confiança em Deus. Por isso devemos gravar diante de toda provação: não tenhas medo. Podemos dizer mais à frente também: não tenhas medo, porque eu estou contigo. No Evangelho de domingo próximo, quando celebrarmos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse aos apóstolos antes da ascensão, depois da ressurreição, antes da ascensão: eis que estarei convosco em todos os dias até o fim dos tempos. Estou convosco em todos os dias até o fim dos tempos. Então veja, essa certeza também que moveu Paulo na sua missão, essa certeza que nos move no nosso dia a dia. Vejam, no segundo momento e último da nossa reflexão, breve, Santa Rita de Cássia, que viveu de 1381 a 1457, nos seus 76 anos de vida, ela nos deu esse exemplo de confiança. Antes de passar 40 anos no convento, na localidade na região da Itália, hoje a Úmbria, uma localidade que hoje se chama Cássia, que tive a oportunidade de visitar há 20 anos atrás, ela casou-se jovem, ficou 18 anos casada, mas passou por momentos difíceis no seu casamento. Uma incompreensão, uma falta de partilha, uma falta de amabilidade no início por parte do seu esposo, e ela em momento algum desistiu, em momento algum se deixou abater, em momento algum reclamou, mas abraçou aquele momento como via de santificação, abraçou aquele momento como seguimento fiel de nosso Senhor Jesus Cristo, como caminho, verdade e vida. Abraçou os sofrimentos como cruz. Sim, por isso traz a cruz na sua mão, porque ela meditava em todo o tempo na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí o motivo pelo qual ela traz a cruz consigo. Meditava na paixão. Meditar na paixão não é viver na tristeza. Meditar na paixão é viver na redenção, é viver o mistério da redenção, é viver a força da redenção, caríssimos irmãos e irmãs. E por isso ela passou pelo sofrimento, rezava constantemente pela conversão do seu esposo, até que, pela graça de Deus, pela sua humildade, pelo seu exemplo de vida, conseguiu a conversão. E logo depois ele veio a falecer, foi assassinado. Rezava também pela conversão dos seus filhos, seus 2 filhos gêmeos, que depois de 14 anos também foram ceifados. E ela rezava insistentemente porque eles queriam vingar a morte do pai. E ela educava-os na direção do perdão, que é a característica do cristão, não da vingança. Vingança não é coisa do cristão, não é algo para se partilhar, muito menos do ser humano. Não é algo de Deus.
mas sim do demônio. E ela insistia nisso. E depois, os dois, que eram gêmeos, né, com 14 anos, vieram a falecer, ela então se consagrou a Deus. Como já mencionado, durante o tempo da sua consagração, dos seus 40 anos de consagração, ela meditou profundamente no mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso traz consigo também, de acordo com a tradição, a marca, das marcas da coroa de espinhos de Cristo na sua testa. E por isso traz consigo, que marca de fato a sua missão, a cruz em sua mão. Bom também que todos nós pudéssemos meditar sempre no mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Tentar arrumar aqui primeiro, que está caindo aqui. Que bom que nós pudéssemos todos meditar constantemente no mistério da paixão de Cristo. E sobretudo hoje, sexta-feira, dia em que somos chamados a vivermos mais de perto esse mistério da paixão de Cristo, e sobretudo 3 horas da tarde, embora estejamos, claro, dentro do período litúrgico da Páscoa, a ressurreição de Cristo, mas meditar na paixão não é viver tristeza, não é viver se lamentando, como já disse, muito pelo contrário, é meditarmos na redenção, na transformação, na certeza da presença de Deus em nosso meio, como aconteceu com São Paulo, que no sofrimento, na perseguição, na incompreensão, ele tinha certeza da presença de Deus. Como Santa Rita, como Nicásia, como tantos outros santos e santos, como todo cristã. Então que nós, ao celebrarmos a festividade desta santa, conhecida por nós, cuja devoção tantas pessoas se dedicam a ela, que possamos de fato seguir o seu exemplo. Na oração nós percebemos, na oração lá, alegres, né? Quando meditamos, pronunciamos a oração, ó Deus que nos alegrais a cada ano com a festa de Santa Rita, fazendo venerando sua memória e seguir o seu exemplo de vida. Ser devoto de Santa Rita não é apenas um momento, não é apenas um instante, não é apenas caminhar uma procissão. Não vamos ter esse ano, não podemos fazer correto, fazermos a procissão, mas vamos fazer a nossa procissão na vida. Ou seja, a nossa procissão, ela tem que ser de fato percorrer os caminhos, a via cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. E Santa Rita percorreu na meditação. E daí tirou a sua força, a força da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom aproveitarmos esse momento que nos resta ainda, desse tempo de recolhimento, ainda que forçados por essa pandemia que estamos vivendo, para meditarmos na paixão de Cristo. Basta pegarmos ali o final do Evangelho, antes da ressurreição e antes da crucifixão, meditarmos. E vamos de fato colher também os frutos que Santa Rita colheu. A força do Cristo Redentor, do Cristo ressuscitado. Que assim possamos, caríssimos irmãos e irmãs, de fato caminharmos na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.